Se mais dinheiro fosse suficiente para acabar com o estresse financeiro, pessoas ricas não sofreriam com isso. Mas elas sofrem. Você já parou para pensar por que o dinheiro te estressa tanto? Mesmo quando sua vida financeira não está aí em colapso? No episódio de hoje eu quero te mostrar como que o estresse financeiro não depende só da renda, mas do significado psicológico que você dá ao dinheiro. Bem-vinda, bem-vindo ao Por Trás dos Números. Eu sou Adriana Rodrigues, psicóloga, idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro, e este é um espaço para a gente pensar com calma, com profundidade, tendo um olhar mais humano sobre como e por que a gente lida com o dinheiro da maneira como a gente lida. Convido você a refletir comigo, explorar novas perspectivas e enxergar, através da lente da psicologia do dinheiro, o que muitas vezes fica ali oculto por trás dos números. Sabe aquela preocupação com o dinheiro que não se resume a contas atrasadas, mas que afeta o nosso sono, nos deixa irritadas e angustiadas? Esse estresse em torno do dinheiro faz você deixar para amanhã a análise da fatura do cartão de crédito, do extrato do banco, do orçamento, né? Só que esse amanhã, já que amanhã eu vou fazer isso, esse amanhã nunca chega, a gente fica sempre adiando. Então, esse estresse faz às vezes a gente ficar evitativas em relação ao dinheiro. Eu conheci uma mulher, vou chamá-la aqui de Mari, tá, gente? Só para preservar o anonimato dela. Ela tinha aí mais ou menos 40 anos de idade e ela estava muito angustiada com a vida financeira. Ela não tinha grandes dívidas, tá? Mas não conseguia fazer sobrar dinheiro para construir sua reserva financeira, nem mesmo aquela reserva para as férias, né? Nós, psicólogos, precisamos ter ali as nossas reservas, principalmente a nossa reserva também de férias, né? Porque senão, quando a gente sai de férias e cai o faturamento, a gente entra ali num pequeno desespero, não é não? Então, para nós é muito importante que a gente faça as reservas. Então, ela estava angustiada justamente porque ela não conseguia fazer essas reservas e sempre quando chegava ali o período, por exemplo, de férias, ela sabia que seria caótico. E quando o orçamento tá assim, gente, quando a gente não tem reserva nenhuma, tá sempre ali gastando tudo que a gente ganha, qualquer imprevisto vira um grande problema. Qualquer novo desejo que a gente tem, vamos combinar, a gente vira mexe, não é? Ou quase sempre, temos ali um novo desejo. Então, uma amiga pode chamar a gente para passar um final de semana numa cidadezinha vizinha, uma outra, um amigo chama a gente para ir para um show, ou a gente está com vontade muito, aparecer uma oportunidade, uma possibilidade de ir para um show muito bacana, ou então mesmo de montar ali um look diferente para uma festa que a gente quer ir. E tudo isso, às vezes, a gente não vai poder fazer porque o orçamento está muito justo, muito apertado, né? E isso acaba se transformando ali em ansiedade para nós. Então, em situações assim, o que seria necessário para a gente sair do estresse, para ficar mais tranquilas, para fazer a nossa gestão financeira? Responde aí. Você que está aí, tá, de repente, vivendo situação parecida, o que você precisa para se sentir mais tranquila? O que seria necessário para você? Olha só, a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, responde assim: ter mais dinheiro? Se eu tivesse mais dinheiro, se eu aumentasse a minha renda, eu ficaria muito mais tranquila. Essa é uma resposta óbvia, né? Uma resposta inteligente também, sim, né? Claro, né? E sim, né, gente? Mais dinheiro vai nos deixar mais tranquila mesmo, vai dar mais largura de banda que a gente fala, né? Mais possibilidades da gente fazer ali a nossa gestão financeira com muito mais tranquilidade. Mas se fosse só isso, pessoas com muito dinheiro não teriam estresse financeiro. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, não é só ter mais dinheiro, tem outros elementos aí. O que muitas vezes passa aí despercebido para nós, que a gente não presta atenção, é que o dinheiro não é apenas um recurso monetário. Ele vai carregar o quê? Significados psicológicos, emocionais e muitas vezes bem profundos, viu, gente? Então, a forma como você pensa sobre dinheiro pode funcionar ou como um escudo que te protege aí. Vamos visualizar isso. Eu sou uma pessoa visual, acabo achando que todo mundo é, sei que nem todos são. Mas vamos aí, se você é mais visual também, consegue aí visualizar isso. O dinheiro funcionando como esse escudo que te protege ali de algumas coisas. Ou então o dinheiro como esse que amplifica o seu estresse financeiro, que torna ele maior do seu estresse financeiro. Isso vai depender do significado que você dá a ele.
tá? Esse significado pode funcionar como esse escudo ou pode funcionar como esse amplificador, tá? Que vai fazer o estresse ficar muito mais forte. Porque, gente, duas pessoas com a mesma renda, elas podem viver níveis completamente diferentes de tensão financeira, dependendo do significado que elas atribuem ao dinheiro. Então, para aí um pouquinho, pensa aí e responde de forma muito honesta para você mesmo, para você, qual é o significado psicológico do dinheiro. Se você puder responder, completar essa frase, ó, dinheiro para mim é... pontinho, pontinho, coloca aí. Para um pouquinho aí e responde. Dinheiro para mim é... Deixa a primeira palavra que surgiu na sua cabeça, tá? A primeira palavra que surgiu aí na sua cabeça. Bem, geralmente aparecem aí 4 significados, tá? A gente pode ter 500 mil significados psicológicos para o dinheiro, mas 4 são muito comuns de aparecer, segundo aí a literatura. Então, nós temos dinheiro como segurança, como poder / status, né? Dinheiro como liberdade, dinheiro como amor. Será que você respondeu algum desses? Talvez você tenha respondido fora desses 4. Se respondeu fora, pensa aí agora, pensando esses 4, qual que se parece aí mais com você? Qual desses você também pegaria? Ah, para mim sim, dinheiro é segurança, liberdade é amor, né? Uma forma de eu expressar meu afeto, ou é poder e status. Coloca aí também para a gente seguir aqui, porque um estudo realizado por 2 grandes pesquisadores com 2.000 pessoas, olha que interessante, com 2.000 pessoas, tinha como um dos seus objetivos, eles tinham 2 objetivos no estudo, mas um desses objetivos era identificar se a nossa forma de pensar o dinheiro impacta no nível de estresse financeiro. E aí eles pegaram essas 4 associações que normalmente a gente faz, né, que eu acabei de falar, segurança, poder, amor e liberdade, que já estava descrita na literatura, para poder falar, bem, eles criaram um índice de estresse financeiro, e aí a partir desse índice de estresse, que tanto media aspectos muito concretos, objetivos, né, da vida financeira, como também os subjetivos, eles conseguiram criar uma escala que fazia essas 2 relações. Então, eles iam analisar agora se os itens de, por exemplo, se o dinheiro é segurança, se pessoas que acreditam que dinheiro é segurança, se isso aumentava ou diminuía o estresse dela de acordo com aquela escala deles. Então, bora entender, dentro de cada um desses significados psicológicos do dinheiro, como é que ficava o nível de estresse. Vamos começar aqui com dinheiro sendo segurança, tá bom? Então, quando o dinheiro ele é visto como segurança, como aquele colchão contra os imprevistos, ele vai funcionar como esse tipo de escudo que eu falei, emocional, um escudo que protege. Então, no estudo, quanto mais forte era essa associação entre dinheiro como segurança, menor era o nível de estresse das pessoas. Cada ponto a mais nessa forma de pensar reduziu o estresse em cerca de 16%. Olha que interessante. Por que isso acontece, gente? Porque essa forma, esse significado psicológico do dinheiro gera comportamentos protetores. Quando eu penso que dinheiro funciona como segurança. É como se de repente a gente morasse numa cidade que é uma fortaleza, né, que tem muros, e eu preciso cuidar desse muro para ficar protegido. Né? Então, essas pessoas, geralmente que atribuem dinheiro como seguranças, são pessoas que talvez não tenham renda muito alta, tá, gente? Mas elas sabem exatamente quanto entra, quanto sai e até onde elas podem ir. Não é porque elas amam, adoram planilhas, querem planilhar tudo. Elas até podem gostar, porque tem perfis que gostam muito de planilhar. Mas não necessariamente elas fazem isso porque elas amam planilha. Elas fazem isso porque isso dá previsibilidade. E previsibilidade reduz a ansiedade, reduz a sensação de ameaça. Entenderam? Então, para pessoas que atribuem dinheiro à segurança, né, o dinheiro tem esse significado psicológico para elas geralmente, então, vão trabalhar o dinheiro, vão cuidar mais dessa parte de gestão financeira. Tá bom? E aqui, então, olha, esse significado acaba gerando um comportamento que gera ainda mais segurança, porque quanto mais eu vou lá e organizo a minha vida financeira, tenho noção de quanto entra, de quanto sai, como que eu estou gastando esse dinheiro, isso mais vai me gerar segurança, tá? Então, e quanto mais a gente sente segurança, mais o corpo relaxa, né? O nosso sistema nervoso fica mais relaxado e isso diminui o estresse, ok? Então, agora vamos pensar
para as pessoas, vamos ver o que o estudo mostra, para pessoas que atribuem dinheiro a amor, generosidade, né? Essas pessoas, então, elas estabelecem que o dinheiro é uma forma de expressão do afeto delas. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quanto mais o dinheiro é usado como forma de expressar o afeto, mais tende a ser o estresse financeiro. Um ponto a mais nessa atitude aumentava o estresse em cerca de 21%. Olha que interessante isso aqui, hein? Parece meio contraintuitivo, né? Meio paradoxal isso aqui. Como assim eu expressar o afeto, o amor pelo dinheiro vai me deixar mais estressado? Foi isso que o estudo descobriu, né? Então, lembram lá da Mari que eu falei aqui no início, que ela tinha dificuldade de fazer a reserva financeira e ficava sempre angustiada? Era o caso dela, tá? O dinheiro, para ela ajudar financeiramente alguém, era a principal forma dela demonstrar amor. Era uma forma dela dizer concretamente que ela se importava com aquelas pessoas. Então, ela ajudava familiares, amigos, pessoas próximas. Ela gostava de presentear. No Natal, por exemplo, geralmente a gente tinha ali um caso de o cartão estourava, o limite do cartão. Entende? Porque para ela era muito importante dar presente para todo mundo, né? Então, geralmente, pessoas que gostam de presentear todo mundo, que gostam de ajudar muito as pessoas financeiramente, comprando coisas que ela acredita que as pessoas precisam, elas usam o dinheiro como uma forma de expressar mesmo o amor ou como uma forma de mostrar a generosidade delas, né? Bem, o que acontece? Essas pessoas também normalmente têm dificuldade de dar limites, sejam para elas mesmas, seja para o outro. Tá? O que acaba, como elas não têm condição, como elas têm dificuldade de dar limite para elas mesmas, acaba levando a dificuldades financeiras, porque se tudo eu vou fazer, se tudo eu vou dizer sim, se eu não consigo dizer não, né, eu acabo ficando ali em dificuldade financeira, porque eu sou muito impulsiva nas minhas compras. Um outro efeito colateral aqui também, né, é que geralmente essas pessoas acabam fazendo com que outros adultos se tornem dependentes financeiras delas também, porque elas ficam sempre ajudando, alimentando às vezes as mesmas pessoas e essas pessoas encontram nela esse, vou chamar aqui entre aspas, de amparo, e aí essas pessoas acabam ficando dependentes, o que faz com que essa pessoa que então tem alguns dependentes financeiros, possa às vezes sentir raiva, tristeza, né? Porque as pessoas, elas se sentem muitas vezes, gente, elas se sente sugada, injustiçada, como se o outro estivesse sempre atrás do dinheiro dela, tá? Claro que aqui a gente vai ter vários nuances, né? É muito bom a gente poder expressar o nosso amor, a gente ser generoso, mas não precisa ser sempre apenas, né, de forma rígida, através do dinheiro. Tem outras formas da gente também expressar o nosso amor e a nossa generosidade. Ainda que sim, tá, gente? Eu não tô dizendo que não possa ajudar o outro com dinheiro, não é isso. Mas aqui é o bom senso e o equilíbrio. E aí, então vamos olhar agora, dinheiro como liberdade. Será que aumenta ou diminui o estresse? Bem, dinheiro como liberdade, autonomia, capacidade de fazer o que a gente quer, quando a gente quer, parece assim um ideal maravilhoso, não é mesmo? É muito comum a gente falar, eu quero liberdade, dinheiro, porque aí eu posso fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Né? Mas no estudo, essa foi a atitude que mais aumentou o estresse financeiro. Cada ponto a mais levava o estresse a cerca de 24%. Olha que louco isso, né? Então, a gente pensar o dinheiro como liberdade pode aumentar o nosso estresse financeiro, quando a gente tem esse significado. Agora, por que e como que isso acontece? Pensa em alguém que trabalha, paga as contas, tem uma vida organizada, mas está sempre frustrada porque não pode viajar quando quer, não pode escolher sem pensar no custo, não pode diminuir o número de atendimentos, né? Isso gera um sentimento de estar presa, aquela sensação de prisão, né? E uma sensação constante de falta. Essa sensação de estar preso, essa sensação de falta, de não ter o dinheiro suficiente para poder fazer todas as escolhas que gostaria, de fazer tudo aquilo que quer fazer, de ter autonomia, liberdade sem restrição praticamente, isso aumenta o estresse.
Tá? Então, eu acredito que dinheiro é para me dar liberdade, autonomia, para eu poder fazer todas as minhas escolhas, e aí eu não tenho dinheiro que me permita fazer todas as escolhas que eu quero. Eu vou ter dinheiro que me permite fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões de acordo com aquilo que eu quero, mas sempre vai haver um limite, né, gente? Sempre vai ter um limite. Então, aqui a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? De não ficar muito rígido aqui, de que é uma liberdade praticamente sem limites, em que eu posso fazer tudo que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. E se a gente pensar em dinheiro como poder, será que aumenta ou diminui o nosso estresse financeiro? Então vamos pensar, se eu acredito que eu só tenho valor, voz ou poder quando eu tenho dinheiro, o que acontece quando eu sinto que eu não tenho dinheiro suficiente? E antes que você diga, viu, que ainda bem que eu não associo dinheiro a poder, né? Vamos ser bem sinceros, galera, né? Dinheiro é um símbolo de poder na nossa sociedade. E muitas vezes dentro da nossa casa, né? Quem aí já não ouviu? Dinheiro é meu, eu que decido, né? Ou então daquela pessoa que muitas vezes tem uma renda menor dentro de casa e ela fala que não se sente à vontade para opinar nas despesas porque o dinheiro maior é do outro. Eu escuto bastante isso por aqui, viu? É por isso que eu tô tocando nesse ponto, né? Porque às vezes a gente acha que não, eu não tenho dinheiro como poder, como status, eu não coloco isso. Mas na hora que eu tenho uma renda inferior à pessoa que eu convivo, eu sinto que eu não tenho o mesmo direito de voz que ela na decisão de uma compra, porque o dinheiro é dela. Então eu estou atribuindo, sim, eu estou associando dinheiro a poder. Sacaram? Sim, então pode ser coisas muito sutis, às vezes outras nem tanto, são muito escancaradas, né? E no estudo, gente, o que eles descobriram? Que para cada ponto dessa forma de pensar, dessa associação, o índice de estresse financeiro aumentava em 19%. Então, sim, pensar dinheiro como poder, como status, aumenta o nosso estresse financeiro. Então, gente, quando a gente acredita que não ter dinheiro suficiente, a gente se sente frustrado. Mas, além disso, a gente vai experimentar uma sensação de impotência. E isso vai aumentar o nosso estresse financeiro. Então, olha que interessante. Das 4 associações mais comuns em relação ao dinheiro, poder, segurança, liberdade e amor, apenas segurança é protetiva. As outras 3 aumentam o nosso estresse. Só segurança diminui o estresse. As outras 3 aumentam o estresse financeiro. Então, a grande lição que a gente pode ter aqui, que ela é simples, mas profunda, é que o significado psicológico que a gente dá ao dinheiro pode ser tão determinante para o estresse quanto o saldo da nossa conta. Então, não é só mais dinheiro, mas também a forma, o que a gente pensa, como a gente atribui valor ao dinheiro, né? Não é só sobre quanto que a gente tem, é sobre o que a gente acredita para que serve o dinheiro. Então, alguns significados, mesmo parecendo positivos, eles sabotam a nossa paz. E como psicólogas, olhar para isso em nós é autocuidado, tá? Mas também é uma responsabilidade clínica para quem aí trabalha com o outro, né? Porque se a gente não aprende a enxergar esses significados psicológicos do dinheiro em nós, a gente corre o risco também de tratar no nosso cliente apenas os sintomas, quando o nosso cliente traz uma questão ligada ao dinheiro, por exemplo, né? E a gente não vai olhar essa lógica interna que sustenta aquele sofrimento, porque atrás de cada significado do dinheiro também tem uma história, que não vou entrar nesse episódio aqui, mas quando a gente atribui dinheiro a amor, a segurança, a liberdade e a poder, tem uma história. Como é que eu passei a atribuir esse significado ao dinheiro? Não foi do nada, do acaso e do além, minha gente. Não foi. Tem uma história, né? E aí, na terapia, na psicologia, a gente vai sim cada vez mais investigar essa história desse significado, porque em alguns casos a gente vai precisar ressignificar alguns episódios da nossa vida para que a gente possa trazer um significado cada vez mais saudável, né? Então, entender a nossa própria atitude em relação ao dinheiro
é o primeiro e mais importante passo para a gente construir uma relação mais positiva e menos estressante com as nossas finanças pessoais. Quando a gente, meus amigos e minhas amigas, quando a gente consegue reconhecer esses nossos padrões, essas nossas tendências, né, a gente ganha sim poder para ajustá-las, né, e de forma consciente escolher um caminho financeiro que seja mais seguro e mais tranquilo para nós. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, olha só, se isso aqui que eu trouxe para vocês fez sentido, olhar para o que está por trás dos números, o significado psicológico que a gente atribui ao dinheiro e o quanto isso impacta na forma como a gente vai fazer a nossa gestão financeira, como a gente conversou hoje, eu quero te fazer um convite. Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, que é uma terça, quarta e quinta-feira à noite, nós vamos oferecer a imersão Fora do Roteiro. Eu vou conduzir essa imersão com você, vou te guiar nesses 3 dias, justamente para que a gente possa entender um pouco mais desses padrões que a gente estabeleceu ao longo da nossa vida, na nossa forma de funcionar com o dinheiro. Gente, essa imersão é uma oportunidade muito bacana, de fato, da gente começar 2026 fazendo algo de diferente. Né? Não mais ali simplesmente batendo a cabeça em planilhas, em números e se chicoteando, achando que tem que dar conta, que tem que fazer, sem entender direito qual é a dificuldade, o que está por trás desse negócio, né? Então vamos olhar para isso, para essa nossa relação com o dinheiro, muitas vezes como um sintoma, um reflexo de muitas histórias que precisam ser vistas, olhadas, ressignificadas, para que de fato você possa fazer diferente esse ano em relação à sua vida financeira. Então eu te convido para a nossa imersão Fora do Roteiro. Também quero te fazer um outro convite, viu? No dia 24 de janeiro, nós vamos começar a nova turma do PAF, Programa Autodescoberta Financeira, um programa de 3 meses. A imersão são 3 dias. O PAF são 3 meses, gente, de acompanhamento. Vou ficar ao lado de vocês, com aulas ao vivo, encontros quinzenais ao vivo, com aulas gravadas de psicoeducação, com um caderno de exercício maravilhoso para te ajudar ali a concretizar, a organizar melhor os seus pensamentos, tudo pensado com muito cuidado, com muito carinho, com didática, com profundidade teórica, mas sem sobrecarga. Sem sobrecarga, tanto teórica quanto emocional, para que a gente consiga fazer toda a nossa trajetória. Então, o PAF reúne ali 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência que eu tenho nessa área. Eu reuni tudo dentro desse programa Autodescoberta Financeira e te convido a fazer parte dele para que você possa aí realmente restabelecer essa nova história, poder se redescobrir sendo uma pessoa que lida com o dinheiro de uma forma muito mais saudável, preservando a sua saúde mental. Então, te espero na imersão, te espero no PAF, hein? Tá bom? Um grande abraço para você.